O assunto dessa reportagem especial é muito importante. Vamos falar sobre aposentadoria. As novas regras do INSS, que já estão valendo, vieram com muitas mudanças. E o nosso bate-papo hoje é com o advogado especialista em direito previdenciário, Luiz Almeida, que vai esclarecer todas as dúvidas para quem está prestes a se aposentar. Acompanhe a entrevista. Bom, Luiz, então até o ano passado as mulheres se aposentavam com 60 anos. A partir de agora essa regra já não é mais a mesma, né? O que mudou? Exatamente. Hoje, para as mulheres se aposentarem, para quem se inscreveu na Previdência após a entrada em vigor da reforma da Previdência, são necessários 62 anos de idade e mais 15 anos no mínimo de tempo de contribuição. Na prática, né? Então, o que essa mulher deve contabilizar? Hoje, o que eu acho interessante? Apesar da entrada em vigor da reforma, os direitos adquiridos até então continuam valendo, tá? Quer dizer que quem adquiriu o direito até a entrada em vigor da reforma, continua tendo o direito de se aposentar, mesmo com o início do benefício agora. Para aquelas mulheres que conseguirem comprovar o maior número de tempo possível até a entrada em vigor da reforma, ela conseguirá se adaptar melhor nas regras de transição que existem para quem já estava inscrito em período anterior à reforma. Então, na verdade, com o passar dos anos, a idade também vai aumentando, é mais ou menos isso? Na verdade, não. Não? É apenas nas regras de transição que nós vamos evoluindo na idade. Existe uma regra de transição específica que hoje, por exemplo, a mulher teria que ter 56 anos e meio e esse período vai aumentando 6 meses por ano para que ela se adapte às regras de transição, que elas são mais brandas do que as regras atuais para aposentadoria. Então, vamos lá, né, para as pessoas em casa entenderem. Quantos anos essa mulher precisaria ter trabalhado, né, e contribuído com o INSS, e qual a idade que ela teria que ter para dar entrada no pedido de aposentadoria? Existem diversas regras de transição. Eu vou dar um exemplo de uma para que as mulheres possam entender. Para quem tinha 28 anos de contribuição até a entrada em vigor da reforma da Previdência, quer dizer, aquela mulher que contribuiu 28 anos, não tinha o tempo necessário ainda para já requerer a aposentadoria, mas estava muito próximo de obter esse tempo. O que acontece? Vieram algumas regrinhas para abrandar essa transição mesmo, por isso que a gente chama de regra de transição, essa transição entre esse período que faltava. Uma regra, por exemplo, é a regra de 50% do pedágio. Como essa regra funciona? Vamos supor que a mulher tinha 29 anos de contribuição até a entrada em vigor da reforma. No caso, faltaria mais um ano para que ela completasse os 30 anos de contribuição que seriam necessários para que ela se aposentasse. Ela vai ter que cumprir, nessa regra de 50% do pedágio, mais 6 meses. Então, ela teria que cumprir um ano que falta e mais 50%, que seriam esses 6 meses. Então, ela precisaria trabalhar, na prática, mais um ano e meio para se aposentar nessa modalidade específica dessa regra de transição. Agora, quando a gente fala de idade, por exemplo, até o ano passado, a mulher poderia se aposentar a partir dos 60 anos. Com essa nova regra, a idade muda também? Sim, com a regra atual da reforma da Previdência, sim. Mas isso não vale para quem já estava inscrito, tá? Existem outras regras de transição também para que as mulheres possam se aposentar, como a regra de pontos. Como funciona essa regra de pontos? São somadas a idade da mulher mais o tempo de contribuição para que ela atinja uma tabela progressiva de pontos. Essa soma, hoje, para que a mulher consiga se aposentar em 2020, está em 87 pontos, mas ela vai aumentando também. E para os homens, né? Essa regra continua valendo ou também mudou, né? Antes de 2019, a partir de 2020, continua tudo igual? Para os homens também mudou, tá? Também mudou. Os homens também agora, para quem se filiou, agora vai ser necessário 65 anos de idade e no mínimo 20 anos de contribuição para que ele possa se aposentar. Como era Da mesma antes? forma, antigamente ele precisava de 30 anos de contribuição. Ele poderia se aposentar por tempo de contribuição também. Agora, com a entrada em vigor da reforma, acabaram as aposentadorias especificamente por tempo de contribuição ou especificamente por idade. Antigamente, com uma coisa ou outra, preenchido todos os requisitos, você poderia se aposentar. Agora, as chamadas aposentadorias programáveis, que é aquela que você vai contribuindo até reunir os requisitos, desculpa,
Elas mudaram. Todas elas têm o critério etário também. Todas, além do critério tempo de contribuição, que era o único critério exigido na época anterior à reforma, também é necessária a idade. Agora, explica um pouquinho para a gente com relação a esses 2% a mais na aposentadoria, né? Cada ano, o recebimento seria de 2% a mais no valor do salário, né, da aposentadoria? Isso, exatamente. Como funciona? Isso daí já é o cálculo do benefício. É feito a média dos 100% dos períodos contribuídos de julho de 94 para cá. Anterior à reforma, o cálculo era realizado de maneira diferente e favorável ao segurado. Por quê? Você podia excluir os 20% menores salários. Daí, então, começaria a ser feita a sua média. Hoje, não. Todos os salários, 100% dos salários, são contabilizados nessa média, que começa com 60%, é a média dos 60% desse salário de todo o período, acrescido de 2% que ultrapassaram o mínimo necessário de tempo de contribuição, no caso das mulheres 15% e dos homens 20%. E qual que é a documentação importante, né, para as pessoas que estão em casa, que ainda têm dúvidas, o que eu devo separar, né, para entrar com o meu pedido de aposentadoria? Quais são os documentos importantes que essas pessoas devem separar, então, antes de fazer esse pedido? É muito importante que ela tenha em mãos toda a documentação que comprove o tempo efetivamente trabalhado. Nós vemos no CNIS, né, que é o Cadastro das Informações Sociais, muitas falhas, muitas coisas não estão lá, então é importante que o segurado e que o trabalhador, e que a trabalhadora também, tenha todos os documentos que comprovem que ela efetivamente trabalhou e que ela efetivamente contribuiu também. Além das questões que comprovem exposição a agentes nocivos. Existem laudos, existem PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que também demonstra que ela esteve exposta a agentes nocivos. Isso é um direito do trabalhador, tá? A empresa tem obrigação de entregar isso para ele. Ele deve apresentar, além das carteiras de trabalho, guias de recolhimento, caso tenha recolhido em guias, em carnê. E é bom que ele entregue toda a documentação. É importante que, no momento do pedido, do requerimento do benefício, toda a documentação seja entregue. E tem muita gente que fica só preocupada com a idade ou só preocupada com o tempo de contribuição, então tem que estar atento a essas duas informações importantes, né? E agora você falou uma coisa que é muito importante. Pouquíssima gente se atentou a essa mudança que nós conversamos anteriormente, que a partir de agora existe o critério etário também como requisito. Muita gente ainda está acreditando nas regras anteriores, ou por desconhecimento, né, da mudança da legislação, não sabe que agora é necessário o critério etário e o encaixe do segurado em uma das regrinhas de transição, porque aquela aposentadoria de antigamente acabou. Agora, depois que essa pessoa, então, faz o pedido de aposentadoria, tudo isso vai ser avaliado, todos esses documentos vão ser analisados pelo INSS. Quanto tempo isso leva, mais ou menos? Olha, existe uma lei, que é a Lei da Administração Pública, que fala em 30 dias de prazo para análise do requerimento, tá? Para conclusão da análise. Só que, na prática, isso não vem ocorrendo, tá? Existe uma demora imensa do INSS em analisar, não é uma coisa padronizada, vamos dizer assim. Você consegue entrar com requerimento e você sabe quando ele será analisado. É muito aleatório. Existem também, a gente tem que falar isso, requerimentos que são analisados de forma célere, mas a grande maioria está represada nessa fila do INSS, tá? E para quem tem alguma dúvida, qual que é a principal orientação? Olha, não sei onde eu consigo esse documento, é importante, de repente, procurar um profissional, né, para ajudar nesse momento? Olha, eu acho que é de extrema importância que antes de você procurar o INSS, o segurado ou a segurada procure um advogado especialista em direito previdenciário. O que a gente está vendo na prática é uma dificuldade enorme do INSS de analisar os requisitos necessários para a aposentadoria e principalmente de encaixar esse segurado em uma das regras de transição. Não é uma coisa simples, né? A gente está vendo que muitos requerimentos são analisados de maneira errada, outros são indeferidos indevidamente, então é imprescindível que o segurado e a segurada procure uma ajuda de um profissional especializado em direito previdenciário, tá? Isso pode acelerar o processo também e evitar que essa pessoa tenha dor de cabeça mais tarde, né?
Com certeza, com certeza. O INSS, muitas vezes, ele orienta que o segurado vá sozinho, que o segurado não procure um advogado, você não precisa de... Existem até propagandas que falam que você pode requerer o seu benefício sozinho. Acontece que nós, advogados especialistas na área, estamos enfrentando problemas com essas análises do INSS. Nós temos ferramentas que possibilitam que nós aceleremos o julgamento, a análise do requerimento e a sua conclusão. Mas quando a pessoa vai sozinha, ela tem desconhecimento da lei, ela não sabe como que ela faz para conseguir acelerar ou ter seu direito realmente resguardado sozinha, né? É muito complicado para quem vai sozinha até o INSS. É importante estar atento a todas essas mudanças que já estão valendo desde o ano passado. Quem não prestar atenção na idade, no tempo de contribuição, pode correr o risco de não conseguir se aposentar. Com certeza. Quem está se baseando apenas nas regras que estavam em vigor em período anterior da reforma da Previdência, está correndo um sério risco. Uma coisa que eu acho que é muito importante relembrar é o seguinte, que quem concluiu os requisitos no ano passado, antes da reforma entrar em vigor, ainda pode se aposentar com a data de início do benefício na data do requerimento atualmente, mas com as regras antigas. Isso se chama direito adquirido. O direito adquirido está resguardado ainda para esses segurados que reuniram os requisitos, tá? É muito importante isso. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Obrigada pela sua companhia e continue ligado aqui na programação do Hit Notícias. A gente se vê.